Somos imparáveis. Desafio nenhum nos desanima. A gente junta e vai pra cima. Somos imparáveis. Começando mais um. Uai, boa noite. Vou falar Tem que falar depois. boa noite, pessoal, primeiro. Então tá bom, vai, educado pra ela. É. Boa noite, Tá começando internautas. mais um Zoom episódio. Podcast. Eita. Os- Eu acho que ele tá com sono hoje, viu, gente? Eu acho que tá com Ela sono. quer que apresenta do jeito que ela. Então tá, boa noite pra mim. Começa de novo, Igor. Não comece não, já foi, ao vivo, filho. Você quer que conserta? Programa ao vivo é assim. Começando mais um podcast, Os Imparáveis. Deixei pra ela até, porque se eu falar vai estar errado. Coraçãozinho pra vocês, tá? E hoje, Nosso com entrevistado. o nosso para-atleta, esportista de várias modalidades, mas hoje um mesatenista paralímpico, Paulo, nosso amigo. Beleza. Boa noite, Boa obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu ainda não acompanhei nenhum vídeo, mas via sempre vocês compartilhando e Movimentando tal. alguma coisa. Você falou, o que Alguma eles coisa estão tá acontecendo. aprontando? Fazendo bagunça. Aí fiquei feliz de receber o convite ontem. Você mesmo falando é de última hora, mas estamos aí. Legal, A Paulo, gente obrigado. aposentado, a gente já Juntos. senta. Mas o Paulo a gente já conhece um tempo aí também, né? Paulo como a gente cadeirante. Não tô vendo dali, pega a cadeira dele ali, Igor, pega, né? Então, bom, tá todo mundo vendo. Paulo, conta um pouquinho aí como foi que você ficou cadeirante. Então, eu tenho 22 anos de lesão, né? Tinha 21 na época. A caminho do trabalho. Parei atrás do cara no semáforo, tava meio atrasado. O semáforo abriu, o cara não andou, deu um sinal de luz alta, continuou parado, tava atrasado. Cortei ele pela esquerda e foi embora. Eu fui fazer a curva, o cara me seguiu, eu não vi, ele deu um tiro. A bala entrou por baixo do vidro, pegou na axila, pulmão, encostou na vértebra. O calor da bala queimou a medula. Aí daqui pra baixo já paralisou, do peito pra baixo. Consegui andar mais uns 500 metros sem bater o carro, consegui parar, desliguei. Ele passou por mim e descarregou a pistola. Aí pegaram 20 tiros no carro e 2 em mim. Nossa. Aí Os outros dois pegou onde? esse na coluna e o outro entrou pelo banco, atravessou a nádega, saiu e ficou no banco. Mas Isso foi só no seria, local da coluna? Só o da coluna que isso lesionou. seria um assalto. Não foi um Uma assalto, vingança porque... besta, né? Não, Tipo, porque para descarregar, né? eu acho que uma o cara coisa- tava com ódio, porque era de sábado pra domingo, o cara tava, sei lá, Na balada, balada. não sei. Chapado. Eu sei que eu tava indo trabalhar, fazer hora extra, o cara... Aí encontrei o naquela cara. época não devia ter muita câmera, então nunca nem se descobriu Então, nada. a câmera do local tava desligada, porque geralmente ela desligava à meia-noite, né? Ligava só, tipo, 7 horas da manhã. Era 5h30, então eu nem tava ligado. desligado. Aí não sabe que carro que era. Eu lembro que era um Uno vermelho, mas não vi placa, não vi nada. Sim, nem Aí se preocupa, né? no mesmo dia, Você estava sozinho, né? tava indo trabalhar sozinho. Tava... Trabalhava na Vox na Isso. época, né? Trabalhava na Volks. Aí, no mesmo dia, deram descrição de um carro abandonado no Terra Nova 2, com a mesma descrição, um Uno vermelho. Acho que era bandido, então, né? É. Carro roubado. E como foi sua reação que não estava mais sentindo, praticamente, né, da cintura para Na baixo? mesma hora eu já sabia, porque, tipo, não tem como... Eu peguei o celular e liguei pra minha casa. Falei, ó, acabaram de descarregar um APT no meu carro e eu não tô sentindo as pernas. Então, meio que já... Aí, Que tentaram... desespero. Tentaram me tirar do... Tentaram não, me tiraram do carro, né? Eu desmaiei, acordei com o celular tocando no banco de trás da viatura daquelas Da velhas meio polícia. antigas que
GCM. Sim. Aí eu atendi e falei, tô atrás de um carro. Aí eu perguntei pra quem tava me querendo, nem tinha visto que era policial. Ah, estamos te levando pro pronto-socorro de São Bernardo. Aí eu só soube isso. Aí cheguei lá, minha família já tava lá. Aí você chegou a fazer cirurgia? Porque a Ah, bala pegou, não, ela só passou e ela queimou. só encostou, Foi o calor. não tem o haste, Fratura. não tem nada Ela na coluna. cauterizou, né? E aí teve a perfuração no pulmão, né? Aí eu coloquei o dreno no dia, tal. De lá eu já fui transferido pro Neomater na época, que era o hospital do meu convênio. Aí o médico já deu na lata a notícia pra minha mãe e pra minha irmã, ó, seu filho vai ficar paraplégico e tal, não vai mais andar. Toda aquela Tua ladainha que a irmã gente já é sabe. enfermeira, né? A Ju é Ela já enfermeira, era? já era. Não, não, ela já era, Já era. já era. Tava A irmã fazendo o curso. dele, ela me acompanhou numa competição de rugby uma vez. Verdade. E pra você, quando você recebeu a notícia? Ah, cara, é o que eu falo, às vezes já fiz alguns podcasts e sempre tem essa pergunta, né? Eu vou ficar chorando em casa? Não dá. A Exatamente. vida segue. Fosse resolver, Se né? fosse se chorar resolvesse, né? Eu falei, vida que segue. Eu tenho duas opções, ou desistir e De ficar viver, chorar? aqui chorando na cama, ou seguir a vida. Eu preferi seguir a vida. Mas e aí, Parabéns. você, nessa atitude, você teve que fazer reabilitação. Como que foi fazer a reabilitação, esse reaprender? Então, eu já fui pra lá sabendo tudo praticamente, porque eu tinha home care em casa. E Sim. eu peguei uma equipe muito fera na Que época. legal. A físio me botava de pé, travando o joelho, sabe? Então eu já sabia praticamente fazer todas as transferências. Uhum. Eu falo que eu fui para reabilitação, que na época era DMR, né? Que hoje é o Lúcio Ah, você fez Montoro. DMR, né, Lúcio Montoro? Era para treinar marcha Ele foi com a reabilitado órtese. Ah, já. Eu mas já fui essas questões reabilitado. de fazer sonda, você já aprendeu também ali? Já sabia Ah, tudo. então você foi bem encaminhado já. Porque assim, na verdade foi assim. Eu fiquei uma semana em casa fazendo home care. E na outra semana eu já fui pro HC para tirar a bala. Aham. Então, você fica, tipo, essa semana internado no HC, eles já te ensinam praticamente tudo também. Fazer sonda, tomar banho sozinho. Aí eu meio que já saí de lá para reabilitação, porque eles encaminham lá para DMR, Peraí. e já praticamente fazendo tudo. Mas ela serviu para uma coisa que, uma socialização, para você Sim, se ver sim, vocês não têm. como único, né, mas tendo Exato, outras exato, pessoas sim. E tinha a parte da psicologia que você em grupo, em né? grupo com o pessoal, tudo, então trocava informações e experiências. Ah, eu consigo, não consigo. Ah, faz assim que é mais fácil. Então, tipo, Troca troca de de experiência, né? experiência. E no esporte você começou lá também? No esporte, assim, eu já praticava musculação na época e jogava tênis de mesa, né? Que eu comecei no tênis de mesa no Isso Senai, antes. antes do acidente. Eu comecei a jogar tênis de mesa em 95, com 14 anos. Então, eu fui de 95 a 2002, eu jogava. Então, quando eu fui pro tênis de mesa na cadeira, já tinha muito mais facilidade Já que a tinha maioria experiência, que conhecimento. começa na cadeira, né? Tipo, vou conhecer um esporte, que nem a maioria vai pro Sara. Aí conhece lá no É, Sara, eles passam por todos os esportes, aí é. o que você identificar, a pessoa continua. Eu voltei a Mas praticar esporte na isso. DMR, foi o basquete. Basquete. Basquete Aquela sobre época era o rodas. leite moço, que era o time, É, né? que tinha Me convidaram a para EDREC. participar. Na A época era um Drake, né? Que time era do ferrado. HC, né? Isso. E daí eu conheci atleta da seleção brasileira, o Marquinhos, o Alex, os caras tudo. O Marquinhos Nego que tá no Aham. Ronins hoje, no rugby. Então, já, tipo. Aí lá eu voltei a treinar musculação, que Então, que fazia. era uma coisa que eu sei que você tem muito prazer, né? Sim, que eu fazia já antes, e lá eu falei: olha, dá pra fazer isso, dá pra adaptar, dá pra usar essa faixa na perna pra dar estabilidade. Ah, então foi você que tomou essa decisão, não é que alguém chegou para você e falou: Não. ah, vem treinar Não, eu que aqui. fui atrás. Quando eu saí da reabilitação, eu voltei a dirigir. Peguei o carro e já fui pra academia no outro dia. Fui na Mas como academia. que você voltou a dirigir? Eu dirigia normal. Sim. E aí eu mandei adaptar o carro, porque eu conheci um Ah, cara. você já foi fazendo tudo isso? Tipo, nesse ano. Tipo, no primeiro ano eu já voltei a dirigir, já fazia tudo sozinho, já ficava em pé.
O meu, Nossa, foi tudo muito rápido. a minha né? reabilitação São foi bem rapidíssima. super. Tipo, 6 Por isso meses que eu já. tô falando. Aceitação. Ele pulou todas as não, fases, né? Já tranquilo. fez. Até a psicóloga do convênio falava, meu, você tem a cabeça muito boa, porque Muito não é boa. tão simples. Meu, você literalmente perdeu a vida, vamos dizer assim. Você parou, né? Se todo mundo que hoje em dia tem uma lesão medular falar, puta, minha vida acabou, é o que A acontece. Se a maioria. pessoa não tem a É, cabeça boa, é ali que para. é. Sim. Então, foi... Aí eu tinha uns amigos da academia, conheceram um cara que tinha uma adaptação, ele levou o cara na minha casa, falou, ó, dá para adaptar o carro, né? Até então eu não sabia que dava para adaptar carro manual. É o de São Caetano? Não, eu nem lembro o nome dele, mas não, ele era um cadeirante mesmo, que ele fez a adaptação do carro dele, aí ele indicou um cara que fazia certinho, Sim. dentro da lei e tal. É Aí que eu hoje em tinha, dia também nem pode mais, então, né? eu tinha um carro, uma Paraty na época eu comprei, e aí eu sabia que dava para adaptar. Aí descobri que dava para adaptar o carro manual. Aí levei, adaptei, aí voltei a dirigir. Então foi A gente tudo já voltou pra rapidão. academia. Aí eu voltei para academia, que era tipo o que me fazia bem, né? Até para desestressar, né? Uma terapia mental. Ficava muito em casa, né, tal. Mas e aí, como que foi esse negócio? Porque você participou de eventos, não sei se foi competição também de fisiculturismo, né? Cara, eu fui assistir, na verdade. Eu nunca tentei, assim, porque o investimento é alto, É né? altíssimo. Então, para chegar na condição que os caras chegam para competir, tem que gastar uma grana. Tipo, era tudo novo, né? Não sabia como ia ficar, porque até então eu tava afastado da empresa, não tava aposentado ainda. Aí eu fiquei afastado 10 anos, fazendo perícia, voltando, fazendo perícia, voltando. E aí, tipo, em 2012, eles cortaram meu benefício, que era o auxílio doença na época. E aí, tipo, alegando que não tinha contato comigo através de carta, e-mail, essas Tinha mais coisas. comunicação. Aí eu já estava com um processo na época contra o INSS, a minha advogada foi atrás, remarcou uma perícia. Aí quando eu fui fazer a perita me aposentou. Então para mim na época foi Mas ótimo e porque esse negócio de fazer se sentir esse movimento de novo e perceber que a musculatura tá bem? Alguma coisa te limitava? O que que te limitava? O que que você sentia? você fala Musculação? na musculação em É, si, é o equilíbrio, né? Você tem que se então, aham. redescobrir e tal. E é uma coisa que melhorou muito. Eu tava até no sábado com vários cadeirantes. Aí os caras, tipo, tinha um menino lá que ele treina também, e o cara não consegue fazer isso com o braço, velho, sentado, E ele é um porque não para. tem equilíbrio. E a Aham. lesão é parecida com a minha. Eu falei, nossa, como pode? E é porque o cara não trabalhou isso Sim, na reabilitação, na musculação, sim. tipo, só acha que o que funciona que é o que vai te dar aquela Sem outro condição, estímulo, né? E no meu caso, não, eu fiz 6 anos de CrossFit também, né? Então ajudou muito nessa parte do core, né, que é a parte do equilíbrio. Então muita coisa que eu tenho hoje é graças ao A CrossFit. CrossFit, né? E a Junto com o musculação Diego, o também. pessoal, né? O Diego chegou depois. Eu Aham, comecei CrossFit bem antes que ele. aham. E você surgiu a vontade de participar das competições, se tornar um atleta? No caso do tênis de mesa, quando eu aposentei, eu já fui atrás, né? Eu conheci lá o tênis de mesa da ACD, pela Elaine, não sei se você conhece, que é a Sim, sei quem que é. velejadora. Aham. E a Ana Paula, que também era de lá. E daí elas me levaram e tal. Eu não podia entrar de cabeça porque eu ainda tava nessa. Volta a trabalhar, não volta. Aí quando eu aposentei, eu falei, é o que eu Vou pro quero. esporte, Vou né? pra cima. Vou me dedicar a Daí, isso. daí foi o CrossFit, que eu cheguei a competir algumas vezes. E o tênis de mesa, que aí eu juntei a musculação, a Mas musculação, o CrossFit E e o o o tênis tênis de de mesa? mesa. WCMX, você fez alguma coisa? O WCMX foi uma Ah, apresentação que teve lá sim. na pista de São Bernardo, lá, e eu Aham. tava junto com a Jumper, né? Ah, eu tava nesse dia também Então, ali. esse daí foi mais apresentação, nunca tinha Sim, sim. feito, É até porque porque o também. controle de tronco não ajuda muito, né? Vai Não, descer uma não. rampa e o negócio não, seu corpo não acompanha, você Então, isso não ali é muito vira, louco. Ia ser um tombo. Ô,
Mas, então, nas competições do CrossFit, como que eram essas competições? Como que você teve, quais as dificuldades? Como que era? Você competia com outros cadeirantes também, Na né? verdade, assim, você competia na categoria adaptada, né? E tinha o Open, que é o mesmo Open para os andantes, só que as provas dos cadeirantes era parecido, só que adaptado. Tipo, agachamento não tem, aí eles substituem por outro exercício e tal. E geralmente era tudo coisa acima da cabeça, né? Então exige bastante Muito equilíbrio. equilíbrio, E aí era o que ajudava, né? A galera. muito trabalho de equilíbrio. Sim, sim. Mesmo a remada, né? Você tem que Sim. trabalhar o Eu abdômen ali, adaptei, né? eu adaptei a remada o remo lá indoor com apoio. Apoiava o- a manopla do, do remo num dumbbell pesado, para ele não vir junto na hora que eu puxasse, e com a força do tronco trazia o remo e ia fazendo esse movimento. Tem gente que o Diego mesmo, ele só faz daqui, ó. Só o Só que eu ombro. acho que para Porque aí mim você vai não ficar no ombro, né? Você não usa o exato, é corpo, né? muito mais O pé é tudo, sobrecarga. né? Aí quando eu apoiava e puxava, eu sentia que recrutava muito mais músculos da coluna Dorsal, e coluna, tal tudo. para fazer essa força. Então, para mim era melhor. É porque eu vejo que ele é muito dedicado, assim, nesse negócio de musculação. Não é só uma coisa assim, não é visual, né? É o prazer Não, mesmo. Você treina em casa, né? a estética é de brinde. Ela vem, Eu, né? eu queria, eu queria ter melhora no. Estabilidade, Isso, força. Porque exato. a gente exige muita força nossa para transferência, para Exato. tudo. Eu tô tratando uma lesão no cotovelo por conta disso, por causa de sobrecarga. Sobrecarga. A É. gente Por mais que eu exige treine e muito. tal, ainda é uma sobrecarga, não tem É, como, né? Os nossos braços, né? Assim, eu é. e o Paulo, que somos para-atletas, a gente carrega o peso do nosso corpo todinho no Exato, braço, na transferência. Uhum, Isso é o dia inteiro, é pra lá, pra cá, exato. pra Um lá, pra monte cá. de vezes transferência É, do carro para e às vezes os nossos cadeira para o carro. membros falam, Vem ai. pranchinha de teto, É. facilita. E você, Paulo, igual nós estávamos falando nos bastidores, você entrou pro mundo da moda, como foi essa, que Cara, surgiu essa foi vontade? não nem por vontade, convite de amigos, tá afim, aí conhece o pessoal de agência e tal, e aí vai mandando material, e aí chama. Eu fiz bastante trabalho pro governo, Aham. parte de acidente, essas coisas, né? Teve um que rodou o Brasil inteiro, foi bem legal, foi em 2011, e Bem. foi a campanha Pare, Pense e Mude, né? Uhum. Daí tinha cartaz meu, outro dia minha amiga mandou 15 anos Ah, depois. fica. Apareceu aqui pra mim, um cara postou, aí eu conversei com o cara, falou, eu sempre divulgo essas campanhas e tal. Aí eu falei, esse cara do outdoor aí sou eu, ele, sério? Eu falei, uma amiga me mandou, eu vim ver a postagem e tal, eu vi que você tinha compartilhado. Tá vendo? Aí foi Além de ser por, atleta, foi Foi modelo também. modelo. aí foi por convite mesmo, né? Porque se eu não tenho DRT nem nada, né, que é de Sim, modelo, mas quando precisa do perfil PCD, o pessoal fazer acaba a mandando seleção, convite. né? Nós nos encontramos em um desfile que foi pela agência da Kika de Castro, Isso, né? é verdade, daqui. E aí a Moda gente foi inclusiva fazer um lá em desfile para o André Piracicaba. Bandeira, Andar bandeira, nosso amigo. vereador lá de Isso, Piracicaba. A gente Tava com foi o André fazer Sabadão. o desfile no shopping de isso, foi no Piracicaba, né? São shopping. as Foi bem lojas. bacana, foi legal pra E caramba, era um dos experiência primeiros diferente. eventos de No, modelagem Sim, inclusiva, de assim, moda né? exato, inclusiva. não tinha muito, né? É. Na Hoje época, ainda não tem tanto, mas já melhorou, né? Já sim, sim, tem mais eventos, né, Sim, desse já, tipo. muitas portas já se abriram. sim. Não tem assim, a gente não vai falar que, nossa, tem muitas, mas Exato, exato. as portas se abriram bastante no mundo da moda para nós, graças a Deus. Hum, Eu falo que eu fiquei na cadeira de roda em 91, né? Então, eu tenho, assim, Quando? 91, há Vixe, 10 anos Maria Paula. atrás. daí, Tá jovenzinha ela, viu, de cadeira. Tô novinha. Eu sou o E mais novo aqui. quantos só, anos? 20 anos de E cadeira. o meu vai fazer 23 esse ano. Ah, o meu faz 21 agora. O seu quantos, Carol? Ai, esqueci, tô com os esquecimentos. Ah, Mas o meu já tem 34. 34 anos. esse trabalho de modelar para você, te valorizou alguma coisa? Porque a Carol, ela sempre deve ter sido vaidosa desde criança. Então, você percebe o quanto para ela é Ah, gostoso, você né?
tipo, Autoestima. melhor autoestima, tipo, aí você começa a se cuidar mais, né? Alimentação, parte de exercício. E você Você- fica feliz se vendo no mundo da moda, Exato, porque é uma inclusão. Aham. Porque a partir do momento que nós ficamos deficientes, que adquirimos a deficiência, a Uhum. gente acha que não vamos Que a conseguir, gente é não... feio, que as pessoas não vão olhar pra gente, que a gente não vai mais namorar, que a gente não vai mais transar. Gente, então, Essa né? vai ser uma pergunta. Então, tem muita coisa envolvida, né? Não é só a pessoa ficar na cadeira, não é só a pessoa não andar mais, tem várias coisas envolvidas, parte intestino, parte de bexiga, não é só não mexer a Importante você perna. falar isso. Então, tem várias coisas, não é só, tipo, a pessoa ficou na cadeira, ela não mexe da cintura para baixo. Na verdade, a lesão medular, ela tem vários níveis, né? Cervical, torácica, lombar e sacral. Então, e cada nível te traz uma dificuldade e limitação. uma limitação. Então, Cada pessoa como posso falar? é, Cada um é cada um. Cada um que nem cada um, que nem isso. amanhã eu vou fazer Cada caso é um vou caso. participar de uma pesquisa com a doutora Fran, não sei se você conhece. Não. Não. Doutora Fran Romanini, ela é bem estudiosa na área de lesão medular. E ela fala que lesão medular é igual CPF, cada um tem o Cada um seu. tem o seu. Seu. Legal. Então, se sua lesão é T3, T5, a minha é T5, ela vai ser diferente de alguma forma. Sim. E é. E essa pesquisa é para quê? Eu não sei direito, mas ela fez um capacete que tem vários eletrodos, né? Neuromodulação, Exato. cara. Eu acho que deve fantástico. ser sobre neuromodulação, mas amanhã eu vou saber E é não melhor. invasivo. Exato. Fez o capacete. Exato. E aí eu vou fazer a Asia de novo, porque ela é fera nessa parte. O que Porque é a ASIA, pra a quem não Asia conhece? seria o que? É o estudo da pessoa, ela faz todos os testes, que é um teste padronizado americano e tal, para saber qual que é a exata classificação da lesão da pessoa. Tipo, eu tenho a lesão T5, mas chegando lá, É um mapeamento, né? no decorrer dos anos melhorou, pode ser descido para T7, T8. Que legal. É. Olha. Então é uma. E aí ela usa a neuromodulação para depois fazer um estudo para ver o comparativo, Eu né? acredito que sim. Aí ela veio para Poxa, legal ela veio para isso. São Paulo semana passada, infelizmente o pai dela faleceu. Aí ela deu eu não ia conseguir ir porque eu estava sem carro. Aí a menina me mandou mensagem hoje, eu falei, lógico que eu vou. É Com mó caro, certeza. cobra mó Ah, caro para fazer. Eu fiz ela não invasiva pelo método REAC, Uhum. que é pela orelha e é um equipamento parecido. Ah, sim. Eu senti diferença. Então, eles falam que essa neuromodulação ajuda em quem tem bastante dor neuropática também. Ela ajuda num monte de coisa. Então. Eu não sei se é a mesma, Não, mas... tem alguns tipos. Então, aí amanhã eu vou saber Mas vale a pena. exatamente. Aí, como é ela que tá fazendo, eu falei, não, eu vou. Tomara que dê certo. Aí eu vou vamos ver Paulo. aqui. Alguma coisa vai... O Alan tá doido. Tem uma pergunta que ele tá falando desde a hora Pode que fazer. Ela não sabe. Falei, Carol, você leu as perguntas que eu fiz? Ela, não, eu falei, agora então lê. Dá uma olhada aqui, o que é isso? Não, Você gente, falou uma muito coisa que é trabalho. importante. Dessa semana, o Alanzito que fez, né? Como é que você fala? O script A pauta de hoje. Uma pauta, Aí né? ele Pra falou, ir no você leu, eu falei, roteiro. calma, que eu vou ler agora, deixa eu ficar. É assim, é uma loucura. Aí Mas a gente divide isso, né? É coisa... A gente é parceiro em tudo. É. É só porque eu queria que ela pegasse essa questão. Porque o Paulo entrou num detalhe, não é detalhe, é uma coisa importante. Semana passada eu fui passar no médico para fazer aquela cirurgia para passar a sonda sozinho, sendo Pelo tetra, né? umbigo? Sim. E aí ele, não, você tem que fazer sozinho. Eu, como? Ele, não, você tem que aprender. Eu falei, não consigo. Eu falei, eu sou tetra. Aí que ele foi olhar para minha mão. Aí que ele foi entender que não é só o movimento do braço. As pessoas olham pra gente, elas não conseguem entender a realidade da lesão medular. Que é o intestino, que é uma sonda. E aí você partiu para uma coisa pessoal. É que assim, tem esse misticismo. A pessoa se tornou cadeirante, e aí, funciona ou não funciona? Nunca mais vai transar com Isso é ninguém. para os homens. Exato. Tem as mulheres. Para as mulheres. Mas as mulheres, com a ereção. para a mulher, a única coisa que muda é a lubrificação, né? Sim. Mas o restante funciona tudo normal.
a E o homem excitação, entra isso que tudo. você falou, cada caso é um caso, Cada tem caso é um nível de caso, cada nível lesão. de lesão é uma coisa, a pessoa pode ter a ereção ou não, É, ela pode ter e não durar o tempo suficiente, que era o é. meu caso. Então, E tem aí alguns você partiu recursos. para fazer um Não, implante. tem, Conta pra gente aí o é que porquê que você fez na essa verdade é cirurgia. assim, eu demorei para fazer ela por não conhecer, por falta de conhecimento. Mas até eu começar a estudar e saber como que funcionava, eu usava medicação injetável, que é o Caverject. Caberjete. Então funcionava para mim muito bem, só que o custo é alto, né? Alto. Aí você pensa, eu não tô namorando, então toda vez que eu for sair com alguma moça e for ter uma relação satisfatória, eu vou ter que usar injeção. Então toda vez eu vou ter que E pagar você mesmo que aplica a eu mesmo que injeção? aplico. Na verdade é a pessoa que aplica, né? Só se ela não quiser que a parceira saiba, vai lá no banheiro, aplica, volta, o negócio já tá 5 minutos já tá no ponto. Vou ali fazer Mas xixi, só um instantinho. exato, vou esvaziar a bexiga, esvaziei o negócio. Não tem mais nada impedindo, acontece, mas não é assim, a gente sabe. Mas também é uma coisa que influencia, o intestino e bexiga, se a pessoa tiver com o intestino ou a bexiga cheia na hora, vai atrapalhar. Tem que a orientação é esvaziar bexiga e intestino. Se você sabe que vai acontecer, se prepara uns dias antes o intestino, a bexiga sonda na hora, senão dá ruim. Gente, acho que eu não sou deficiente. Não, mas Eu vou ser não. estudada pela NASA. O Alan fala isso toda hora. Não, é que aí é no caso do Do homem. homem, É né? porque Na aí, verdade, a como ele mulher falou, também, porque movimenta a parte da bexiga, é sim, mas perigoso aí não ter. tem o problema da ereção, Ah, né? não, Por isso causa não. Não, disso, tô coisas, falando né? assim, é o que ele falou assim, do intestino, da bexiga, isso que eu O meu tô também falando nesse nunca sentido. influenciou. Pra É mim, muito de não. cada caso é um caso, é Uhum, como ele falou. Tipo, lesão de tetra, ela é um pouco diferente, uhum, né? Essa questão de ereção a gente tem mais, é muito mais louco. A exato. gente tem a lesão mais alta, mas tem mais ereção. E Sério? aí, Tem tetra que tem a lesão mais. Tetra. O cara tem movimento, consegue andar. Tinha um atleta do tênis já de vi mesa cada que ele caso. ficava em pé. Ele teve que jogar em outra categoria, porque a mão dele é igual à sua, não fecha, tinha que amarrar a Só que raquete aí, na mão. Só que o cara dava 8 passos, ficava na janela fumando, de pé. o japa do Você olhava, rugby, você ele falava, só usa a como? muletinha. E o Então, resto ele faz. aí, ó. Então é muita, Cada muita, caso é um é muita caso. loucura, né? A lesão medular é uma Aí Como que você você. incógnita. soube disso daí? Por Aí que eu tenho um que amigo você que tem, despertou né, essa vontade? que tem a prótese, e eu sempre perguntava para ele, como que é e tal. Ele falava, meu, melhor coisa que eu fiz e tal. E Gente, aí, é prótese peniana que a gente prótese tá falando, peniana, caso isso. não entenda. Daí ele usava e tal, indicou o médico que ele fez e Particular. no convênio, né? Uhum. Atendia o médico que faz o implante atende no convênio. Só que não é necessariamente garantido que o convênio vai Vai cobrir. cobrir. Aí tem que entrar com liminar, que foi o que eu fiz e tal, e deu bom. Eles Como que falam, é essa cirurgia? como que funciona? Você vai, faz a consulta com o médico, ele fala, você tem a indicação ou não tem a indicação. É uma prótese de 3 volumes, que seriam a prótese em si, que coloca no lugar do corpo cavernoso, não tira o corpo cavernoso, ele fica lá, mas coloca no lugar, que é onde recebe o líquido, a bomba que faz a insuflação e o reservatório do líquido que vai dentro do abdômen, por isso que chama 3. A prótese em si, a bombinha e o reservatório. Então, são 3 volumes que passa o líquido. E daí, no meu caso, na base da barriga, eles fazem um cortinho pequeno assim e por ali coloca todo o equipamento. Quanto tempo de cirurgia? É 1h40, Ah, rapidinho. rápido. Rapidinho. E a recuperação Isso que eu ia normalmente é perguntar, 45 recuperação. dias. A minha foi em 25. O médico O falou, garoto é muito rápido, né? meu, Nossa. A o recuperação foi cara. 25 ou o cara quis usar em 25? Não, ele falou, meu, a sua recuperação é muito rápida. Não tive hematoma grande assim na área, porque Uhum. fica roxo, bem roxo. Ele falou, ó, aí quando eu fiz o retorno, depois de 15 e poucos dias, ele viu que estava bem, aí ele deixa a prótese travada, né? Você não pode inflar enquanto está recuperando. Hum, Aí ela fica travada, né?
Aí ele tem que apertar bem forte, porque a pessoa não consegue, porque você fica com receio, né? Aham. Aí você tem que apertar o insuflador com força até eu liberar o líquido. Aí ele fala, agora você pode usar sem inflar dia sim, dia não, para estimular e tal. Não pode todos os E dias, se então. caso tiver tiver parceiro e quiser ter relação, no dia que você inflar, você pode ter relação normal, depois desinfla e Mas aí pode todos os dias. aí depois que liberou, uso E limitado. é só E as apertar. mulheres percebem? Não. Dá para saber, Dá pra saber? mas se você não falar, tem mulher que não percebe. Eu perguntar se elas percebem, se elas veem alguma coisa ou é Não, é natural. natural, tipo, é a que mais se aproxima do natural, né? Agora você tá namorando. Tô namorando. Tô A namorando falação uma aumentou. enfermeira agora. Ela trabalha no Hospital Brasil, ela é enfermeira de UTI. Então, ela tem bastante, tipo, tem contato, né? Porque vira e mexe vai cadeirante lá sim. e ela sabe como que funciona já. E você gostou? Foi 100% satisfatório? 100% satisfatório. Você acha que Não, agora... tipo, vida sexual eu já tinha ativa, mas como tinha o gasto da injeção lá e tal, eu tava meio chateado por conta disso. Aí quando eu soube da prótese, fui atrás, foi rapidinho. Tipo, eu fiz o. Eu E fiz questão do prazer? Cara, é o normal de pessoa com deficiência. Se ele tem a sensibilidade, ele vai sentir. Se não Sim. tem, não sente. E o estímulo tem que ser visual e toque na parte que você sente. Ah, Beijo, carinho. Então, não tem muito para onde mas correr. Aí tem muito. ela não diminuiu nada, assim. Não... Não, na verdade eu não tinha. Eu já Sim. não tinha sensibilidade no local. Minha sensibilidade é do peito para cima. Então Uhum. daqui para baixo é sem sensibilidade. Mas não diminui Sim. eu proporcional. Na verdade eu falo assim, que depois da lesão medular, o cara aprende a ser homem de verdade. Por quê? Porque o cara, quando ele sente, ele tem um prazer dele lá, ele vira E pro lado e acabou. dorme. Não Ele lembra da esquece que a mulher. mulher tá ali. E quando você tem a lesão medular, você quer proporcionar o prazer que era o que o homem deveria fazer quando ele Eu plena, nunca tive esse problema, plena porque saúde. sempre falei, o homem é muito bate-saca, né? Ele Exato, não, ele não, ele não usa do tudo, da energia do corpo, da O exato, seu troca, prazer, o seu dar prazer, prazer sentir é prazer. fazer ela sentir o prazer. exato. Depois da lesão medular é assim que funciona. Eu sempre consegui ter a ejaculação, né? Eu, depois da prótese, também descobri um brinquedinho que é o vibrador, e eu uso para Sim. acelerar o meu processo de sentir o meu prazer na hora que eu, que eu dei o que ela queria, e aí agora é minha Ah, vez. Tipo, mais ou menos assim que funciona. E daí foi bacana, é legal. E legal. essa prótese precisa ser trocada, não é Olha, vitalício. eu tive um problema, tive que trocar a minha com menos de 5 anos. Mas o normal que eles falam é 15 anos sem ter nenhum problema. E por A que minha você parou teve? de funcionar o botãozinho de insuflar, o líquido ficava voltando para a prótese, não bloqueava no reservatório. Então ela voltava e meio que ficava com um meninão alegre o dia todo. E aí Nossa, é ruim, né? Porque fica para esconder é chato, é, né? Às vezes eu ia para academia, tinha que deitar tô num pensando. banco e, tipo, Aham. O não é cara vai culpa fazer minha, velho. transferência, tudo tá É, lá. tá lá o menino acordado. Aí não rola, né? Aí eu fui no médico e O falei, Igor tá aí se ele falou, matando de rir aqui no realmente tá diretor. com defeito e tal, e a gente pode Substituir. substituir dentro da garantia, porque a garantia é vitalícia. Legal São falar disso, 15 gente. anos É, que... tipo, tem que funcionar 15 Aí anos de depois de 15 boa. anos você faz a Aí, troca. se precisar Se também, porque se precisar. não precisar, Não não tem tem Não, então é necessidade, né? vitalício, entre porque, aspas. tipo, vitalício. O corpo não rejeita, ele sabe que é um corpo estranho, mas não é igual. é, tem mulher que acredita e tem mulher que não. E o silicone é um corpo estranho dentro da É mulher. estranho, sim. E aquela pele que faz ele que fica encapsulado, Cobertura, eles falam que dá uma doença do silicone. sim. Que, tipo, o corpo começa a rejeitar, você tem alguns problemas, pode vazar e tal.
E na prótese não acontece, não tem. Mesmo sendo um corpo estranho dentro de você, o organismo não estranha Sim, tanto. isso. Ah, legal. Tem Legal, e é informações importante falar sobre essas coisas, porque a Sim, gente está falando de sexualidade, não tem. É, É do ser por humano, mais, né? por Homem e mais mulher. que muita gente fala, eu não ligo. O homem Liga, é 100%, não tem sim. como. liga. A mulher também. Sim. Não É, tem. quem gosta do negócio vai sentir, não tem como. É Então, depois das 10, Ah, né, mas Igor? é. Depois das 10 que vai Gente, passar. isso é do ser humano, é natural. é Homem é exato. mulher, não tem que fugir. E Pode ter quem não gosta, muitas mas pessoas que eu conversei que ficou cadeirante, fala que isso é muito importante para ele. é muito Então, importante. E mudou seus relacionamentos? Você acha que as mulheres ficaram mais interessadas? na Ou você não verdade, a comenta maioria das sobre mulheres fica curiosa, curiosas? quer conhecer e tal. Aí, como agora eu tô namorando, Agora acabou a ninguém vai mais brincadeira, né? conhecer. Mas Só senão você ela que. apresentava para todo mundo que queria. Não, na verdade não. É tipo assim, saía com as moças e o negócio acontecia e era isso. Natural, É, né? é bonitão, aí já aproxima. Mas aí é tipo, é isso. Não, porque é Se engraçado, assim, as mulheres terem curiosidade. tem Tem, bastante lógico que tem. curiosidade. Engraçado. Porque a maioria acha que não. Então a curiosidade já parte daí. E aí, funciona? Porque quando, a, quando você namora, as amigas da namorada perguntam. Eu já perguntei pra ela, e aí, suas amigas já perguntaram? Ela falou, primeira coisa que elas perguntam é isso. Se Como que é? funciona, como que é. Funciona? Gente, que perguntas. É, mulher é Ah, foda. normal, normal. É. Tá dentro da normalidade, a Mulher é curiosidade humana. curiosa. Muito curiosa, E é. daí ela fala, é tipo normal, só que não dá detalhe, lógico. Sim. Mas fala que é É normal. engraçado que surge o interesse da mulher querer ficar com um homem com deficiência só para conhecer. Exato, pra- vixe, já aconteceu Antes- várias quando eu tava solteiro. Tem. Era por Tem. curiosidade. Por curiosidade. Se o cara é Pura e cadeirante, simplesmente como que é? curiosidade. Não quer um relacionamento Não, eu só queria saber verdadeiro. se funcionava. Ah, Entre aspas, você se Tem. sente usada. É, tipo, mas às vezes é um bom usado. a gente tá lá, vambora, tô nem aí. Homem não tem muito sentimento, não é igual a mulher, né? Se Não, você não tá tem. na pegada de ter relacionamento, você vai embora e nem pensa no que acontece depois, né? Mas se é relacionamento aí é A diferente. questão Né? é essa, né? Você querer ter relacionamento ou só Aham, sair com pessoas, né? exato. Então, Mas ainda bem que agora você está Agora eu namorando, tô mais agora é só tranquilo. de uma, tá tudo tranquilo, Exato. né? parça essa, parceirona. Parceiraça, essa menina aí, fora da casinha. Como Legal. você conheceu? Na academia. Na academia. Academia. Eles A gente trocaram se via, a olhares. gente se via na academia, não se falava, porque ela tinha vergonha e ela falava que eu vivia rodeado dos maromba lá, os professores, os amigos, e ela tinha vergonha de chegar. E daí, em um certo momento, ela me adicionou nos melhores amigos do Instagram. Eu falei, opa, agora. Minha oportunidade. Aí começamos a conversar. No mesmo dia que a gente conversou, então vamos se ver. A gente foi pro shopping, jantamos. Indireta, Igor? Aí já era. Não. Aí jantamos, tal, não aconteceu nada. Aí no outro dia eu fui jogar, onde eu tô dando aula lá no Motirô. Aí ela tava na aula da pós. Aí ela falou, não vou conseguir te ver hoje e tal. Minha aula terminou antes do horário. Falei, vem pra cá então. A gente. Ela treina, mas é só essa atividade. Ela não pratica nenhum esporte. Assim. Ela começou a jogar tênis de mesa por minha causa, inclusive eu dou aula pra ela. Isso que eu ia falar, você dá aula do quê? De tênis de Eu mesa? dou aula de tênis de mesa. Conta um pouquinho aonde? sobre o Motirô. Então, o Motirô eu conheci através da Rosa, que é a fisioterapeuta lá do Santo André. E daí ela falou, lá é legal, tal, vai conhecer, não sei o quê. E eles são, é uma escola fora da casa, porque tudo que é de tecnologia eles estão envolvidos. Então, você vai lá jogar, tem um sistema lá que chama Filma Eu. Você aperta o botão, ele dá replay dos 22 segundos anteriores ao que você apertou. Então, fica, tipo, os replay gravado no aplicativo. Então, você fez um lance legal, você vai lá, aperta e fica gravado. E daí, comecei a frequentar, tal, e eles quiseram lançar um projeto paralímpico. Daí, eu seria o professor que dava aula e tal. E aí, como o Thiago
Tiagão. Thiago, o Anderson e o Ítalo era para ser, tipo, meus alunos. E aí, falar, como não tem como ser alguma coisa de graça, é um projeto pago. E daí, como eles não conseguiram, eles não queriam tirar eles de lá, eles ficaram como embaixadores junto comigo. Então, eu dou aula para o Thiago e para o Anderson de quarta-feira, o Ítalo não consegue por conta do horário do trabalho e tal, mas vira e mexe ele aparece lá. Então, eu dou aula para eles de quarta-feira e dou aula para o menininho de 11 anos de sábado. Ah, que legal. É o, Então você só o dá aula Davi. pra PCD. Não, eu dou aula para minha namorada, então Poderia poderia ser alguma. O intuito seria um PCDs, né? Mas Pessoas são com andante. deficiência cadeirantes. Ah, Exclusivamente os cadeirantes. Aí ela falou, eu quero que você me dê aula. Eu falei, tá bom, então eu te dou Aí aula. abriu Muita essa diferença? oportunidade para ela também. É um pouco. É porque, tipo, posicionamento de perna e tal, às vezes eu tenho que perguntar pro professor que tá no horário lá e ele me dá uma orientação, porque pra gente é só movimentação de tronco. Conseguir se apoiar do lado esquerdo para poder fazer o movimento aqui. Aqui você se segura no ar e consegue chegar numa bola mais longe. Então, para cadeirante é mais, vamos dizer que é mais fácil. Com a É. E o andante E pra não, o trás? andante para trás é difícil, só se você estiver muito longe. Como eu jogo com a cadeira destravada, você for para trás, eu vou para trás, né? Então você joga com a destravada. Destravada. No caso do Thiago, ele joga com a cadeira travada. Travada, por ser tetra, Isso. como eu, né? Uhum. E as competições é o que? Paraplégico com para ou pode ser para com tetra? A classificação funcional né? de entendimento da cadeirante vai de 1 a 5, são cadeirantes. 1 e 2 são os tetraplégicos, geralmente. 3, 4 e 5 é paraplégico com uma lesão parecida. 3, um pouco mais de dificuldade. 4, um pouco com a dificuldade um pouco menor. 5, praticamente o tronco normal. Sim. A classificação ela é avaliada nos seus movimentos. Certo? Eles tentam É o que colocar você, dentro daquilo que você é igual. o que você faz sentado sem apoio e o que você faz dentro da mesa jogando. Então, aí eles te No jogo. ficam entre Porque muitas vezes a entre pessoa 3 quer e 5. enganar antes, Exato. e aí depois não dá certo, né? Tem bastante disso, né, no meio. Tem. Não, todo esporte paralímpico, né? Daí funciona assim. Aí das 6 até a 11 são os andantes, sendo o 6, o 7 até o 8 um pouco de dificuldade maior em movimentação. 9, 10 menos, e o 11 é o deficiente intelectual, seriam pessoas com autismo, PC. Que legal. E o que você participa? Faz as competições, né? Então você participa. No caso, as nacionais de tênis de mesa, né? Paulista, Copa Brasil e os Challenge, né? Que agora, cada ano é uma nomenclatura diferente. Esse ano é Copa, que são com a pontuação um pouco menor, e os brasileiros com a pontuação maior, que é o brasileiro de inverno, que vai ser agora, e o verão, que vai ser no final do ano. Ah, tem isso? São 2 por E ano. o paulista? Paulista são as etapas, acho que tem uma ou duas por mês, na verdade uma por mês. E aí são todas como tem parceria com os SESIs, na maioria das vezes são em todos os SESIs de cada cidade que eles escolhem para sediar. Mas daí roda o estado inteiro. Vai ter. Já de São Bernardo já teve? Vai ter em setembro. Setembro? Se eu não me engano. E vai ter em setembro e vai ter a outra em São Paulo, que é próximo. Porque teve agora a etapa de Campinas, a primeira foi em Jacareí, a próxima vai ser Marília, depois Bauru, que é a Copa. Quem ganhou a etapa de Campinas? Campinas fui campeão. Na minha classe, né? Na classe 4. Parabéns. E aí é um circuito anual e no final que define... Aí no caso junta a pontuação, aí você, que nem o ano passado, 2023, 2024 eu fui campeão da minha classe, então eu fui indicado melhor atleta do ano, dos 2 anos, e aí você, sendo o primeiro, você junta, eles fazem a seleção paulista, que são 2 atletas que jogam o Campeonato Brasileiro do final do ano de duplas. Aí eu fiz a dupla com... também alguém aí ganhou, né? Campeão. Eu fiz a dupla com o Ivanildo, que é classe 4 também. Aí nós jogamos a seletiva no final do ano, que é o Paulistão.
E aí nós perdemos, então a gente não jogaria o brasileiro. Aí eu fiz a dupla mista com a Joyce, que foi medalhista paralímpica em Paris, junto com a Kátia. Nós somos campeões brasileiros Brasileira, de né? dupla Olha, o mista. Paulo não tá dividindo com ninguém, é só ele, Ah. campeão da vez, tá vendo? Chique, é E top. como que você sente essas competições, assim? Ah, eu acho bem bacana porque, tipo, dá uma visibilidade, né, no, dentro do esporte, então você fica mais, vamos dizer assim, conhecido. Porque, assim, infelizmente, no esporte paralímpico, no caso do tênis de mesa, a pessoa tem que se destacar bastante para, tipo, a gente quer você na seleção. Só que, assim, eles estão vendo hoje atletas mais jovens. Eu já tô com 44, né? Hum, Então, a possibilidade de eu ir para a seleção hoje é praticamente nula, vamos dizer assim. sim. Jogo eu represento São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro do final do ano. Eu sou da seleção paulista, normalmente, até porque tem poucos atletas jogando hoje em dia, né? Porque a maioria para e tal. Então, dentro da minha classe, sou eu e mais um, de classe 4. Em questão de patrocinadores, você tem Não tem bastante, não patrocinador, não tem é nenhum. mais É tudo do meu bolso. tudo do seu. E o Santo André que ajuda todas as competições A de São cidade de Santo André Paulo, te ajuda. dentro de São Legal. Paulo, eles pagam as inscrições e o transporte, dependendo da localização. Já é uma Legal. ajuda. Já ajuda tá. bastante, porque cada competição, nada é R$ 300 só de inscrição. Inscrição. Fora o Poxa, transporte, a distância, tem que pagar Exato. tudo. nossa, seria legal o pessoal que está nos assistindo em questão de patrocínio, com Aju- atletas. Ajudaria Nossa, bastante se sim, tivesse, né? sim. Eu tive um patrocínio em 2014 de passagem aérea. E naquela época a CBTM mudava a data dos campeonatos, tipo, sem aviso prévio. E numa dessa eu perdi o patrocínio, porque o cara comprou a passagem para, tipo, dia 17 de julho, lá em Fortaleza. Aí a CBTM muda para o dia 25 de julho em Fortaleza. Nossa, isso Aí o não cara, pode. para mudar, ele tem que pagar, É. paga a diferença para poder mudar a data. E aí acaba ficando caro. E aí Toda fica hora. acabando ficando mais Ah, tem toda caro. uma programação do atleta também, né? Exato. De vida, E você não pode trocar nessa, assim. e nessa os caras nem me respondiam mais. Em questão também de, assim, das empresas, de cadeira de roda, tudo, seria É, legal. Aí eu tive também um patrocínio, Eu você tem tive um ainda. patrocínio. Tem assim, eu tive um patrocínio na época da Jumper. Eu fiquei namorando Essa é uma jumper que você tá, né? essa que eu tô, a Jumper, a Aham. WCMX, Le Parcours. Eu namorei a Jumper antes de comprar por um ano. O dono, quando eu comecei a ficar amigo do dono e O da dona, Pablo, né? o Pablo e a Carol, ele achava que eu era espião de outra marca. Ó, Porque eu fiz a Reatec por quase 12 anos. Então eu trabalhei em várias empresas antes de ir para a Jumper. E ele achava que eu era espião de outras de marcas, outras. mas não, eu só queria comprar uma cadeira boa. Uhum. E aí eu consegui comprar a cadeira da Jumper e tal, fazendo aquele crédito acessibilidade na época. Aí eu fiz algumas feiras com eles, e aí eles me ofereceram uma cadeira, que é essa que eu tô sentado, Legal. como patrocínio. E Ah, já é uma grande nada ajuda, né? é quase R$ 20.000, né, uma Sim. cadeira hoje em dia. E daí eles fizeram a cadeira, eu falei, beleza, vocês querem, como eu paguei essa que eu estou usando, eu quero exatamente igual ela, só que um pouco mais alta para poder jogar tênis de mesa e melhorar no tênis de mesa. Ah, você já pediu pensando no tênis de Sim, mesa. e eles fizeram. E eu tenho gratidão imensa pelo Pablo, pela Legal. Carol, pelo pessoal da Jumper, Sim. por conta disso, porque infelizmente é difícil. É. E aí eu tenho um patrocínio com eles que tem um desconto lá agora, que começou a ficar muito, tipo, em alta e tal. Eles não conseguem ajudar todo mundo, né? Sim. Então ele tem um desconto lá para atletas e Já é aí uma grande ajuda. Ó. já é uma grande ajuda. E aí tem um desconto lá e tal. Se eu for trocar de cadeira, eu consigo por um valor bem mais acessível. E, Paulo, tem uma coisa aí que você falou do Montirona, que a gente conversando, não sabia disso, achei muito legal. Existe uma modalidade nova do tênis de mesa, Então, tá vindo que é agora virtual, né? tênis de mesa virtual. O que acontece? Ele já é antigo, o jogo já é antigo, Virtual? virtual. Mas ele foi descoberto há 2 anos atrás pelo Vlad,
que era um atleta do tênis de mesa convencional, olímpico, normal, e ele na pandemia ele se mudou para Minas. E não tinha clube de tênis de mesa para ele treinar. E aí um conhecido lá falou, vem cá experimentar um negócio. Ele, virtual, deve ser uma porcaria. O cara que ele colocou o óculos no rosto e viu que era, muito igual, Semelhante. falou, nossa, que bagulho louco. Que da hora. Ele Como começou... que é? Você coloca aqueles óculos O óculos já é o videogame. É um óculos de realidade virtual. realidade virtual. Que você entra lá e é um computador lá dentro. Sim, sim. Você faz tudo lá dentro. Você tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo. Mas e nas mãos? Você usa alguma coisa? São dois, no caso de usar só o console, são 2 controles que você controla como se fosse um mouse. E esse modelo que eu tenho, que é o MetaQuest 3, se você não tiver os controles, a sua mão vira. Você clica como se estivesse fazendo tudo normal. E aí o controle você acopla um adaptador e vira uma raquete de tênis de mesa. E você joga com outro adversário ou contra a máquina? Você pode jogar contra a máquina, com outro adversário, pode Mas fazer os dois é robô. competição, Os dois. ou a competição é só contra pessoas? Não, não, competição real, assim, é só contra pessoas. Aí o treino você pode usar a Pode usar máquina, robô, pode usar inteligência artificial, que é dentro do aparelhinho. O mais legal é o robozinho que tem lá dentro, que você simula todos os movimentos. Explica um pouco, porque eu não entendi que a diferença, já da minha cabeça era a mesma coisa. Não, o robô você consegue colocar qualquer coisa que você for, tipo, eu vou receber um saque lateral para baixo na direita. Então o Você robô, programa você antes. coloca o robô Posiciona ele. para fazer o que você quer. E na realidade virtual é um boneco que tem, é um avatar de vários níveis. Então tem do bronze até o elite. E daí tipo, você jogar contra o elite é como se fosse o Hugo Calderano do outro lado. Você não consegue Nunca jogar vai ganhar. de tão difícil que é. Eu consigo jogar no elite, mas tem bola que não dá para jogar, porque o robozinho saca a bola curta que você não consegue pegar. Então, tipo, não tem regra dentro do Eleven, que é o jogo do tênis de mesa, para Paralímpico. Não tem a regra que é igual no Olímpico, né? Então você joga com pessoas que não têm deficiência. Eu jogo com pessoas com... Como a posição meio que dá para ver você fazendo, assim, as pessoas acabam perguntando de, tipo, você é atleta tipo, cadeirante? Ah, eles percebem. Dá para perceber, porque você fica mais baixo e você tem essa movimentação do braço, né? Eu fico com a mão aqui. Por mais que eu tenha o controle aqui para sacar, eu tenho que segurar na cadeira, senão eu não consigo jogar. Senão a gente não tem o tronco malemolência. velho não ajuda, né? Aí a pessoa pergunta. Aí quem joga sabe que tem a regra. Fala, sorry, desculpa, né? Tipo, eu vou sacar vou fazer o saque adaptado, que é só no fundo da mesa, não pode sair lateral. Porque se sai lateral no jogo, já é ponto do cara, entendeu? Você não consegue pegar. Ele pode ser malandro e querer aproveitar da sua deficiência. Tem gente que não pergunta e não tá nem aí, quer só fazer o ponto. Ele vê que você não pega, ele vai ficar sacando só ali. Onde você não pega. Onde você não pega. Então, mas espera aí. É difícil tentar imaginar uma coisa que você não viu, né? Eu já vi, ele falando já. Não, mas é porque assim, eu achava que era tudo muito. O boneco iria para qualquer direção. Não, você tem que buscar. Sim, É o seu movimento. É normal. Não, mas não é só em cima. Então, se o cara quiser jogar mais pro lado, você vai buscar, tem que buscar pro lado. Sim. Aqui é assim, ó, a gente tá aqui. Se eu colocar o óculos, a mesa vai ficar aqui na minha frente. Porque, tipo, no Xbox, você tá muito próximo dele, né? Sim. Você não vai tão longe para buscar nada. Porque tem essa opção de fazer as coisas perto. Então. No tênis de mesa é real, do jeito que você... Então, quer dizer... Eu já joguei Xbox, né? Então, se eu tivesse virtual. essa mobilidade de entrar dentro da mesa e pegar a bola, porque mesmo você sabendo que a mesa não está ali, você fica com receio de fazer o movimento e buscar a bola dentro da mesa. Então, até você entender que é virtual, que é diferente, você ainda fica meio travado. Por mais que você esteja solto e tal. Quando eu testei lá no Motirô a primeira vez, eu fui pro chão. Não cheguei a cair.
Eu achei que a mesa estava na minha frente, eu fui apoiar, porque no jogo convencional, se a bola vem curta, você se joga, pega a bola, apoia na mesa e volta. Lá não tem mesa para apoiar. E eu apoiei, parei no chão e voltei. Eu falei, eita lasqueira. Porque é muito real. É uma adaptação. Então, aí surgiu assim, começou a aparecer, ele já tem há muitos anos. Aí o Vlad foi campeão mundial, ele é o 5º melhor do mundo hoje no VR, joga as ligas dentro do VR na categoria Superliga, né? É primeira divisão, segunda divisão e Superliga. Ele joga na Superliga, tá? Quando tem os campeonatos ele joga. Como alguns outros jogos de videogame, assim, tem bonificação, ganha alguma coisa? Né? No caso do tênis de mesa tem um torneio, Premiação, tem um né? torneio dentro do Eleven que premia em dinheiro. Ó, Cada legal. final de campeonato, eu fui campeão da segunda divisão, ganha lá $100, $200. Legal. Eu não sei, eu esqueci de perguntar para os meninos, mas R$ 300 dá mais ou menos quanto em dólar? Dólar. 6. Não, dá. Não, tá 6 e 50. pouco, né? $50, 50, é isso. Aí a premiação da segunda divisão é $50. Aí o cara postou lá, o cara fez o depósito hoje, 300 e poucos reais. Depende da cotação. Aí eles transferem para o PayPal e você transfere para onde você legal. quiser. E a sua colocação? Eu tô bem distante. Lá dentro do jogo é o elo, né? Que é a sua pontuação. Você começa com 1.500 elos e a partir daí você vai evoluindo. Eu voltando para o Motirô, eles estavam com o console lá, eu falei, vocês têm alguma intenção de fazer alguma coisa grande, assim, com coisa, ou só alugar para quem quer conhecer? Porque eu tava pensando, eu não vi nenhum cadeirante jogando. E aí eu conversando com o Vlad na sexta antes do campeonato, ele falou, eu fui o pioneiro no Eleven, e você está sendo pioneiro também, porque você é o único cadeirante que joga com todo mundo que é andante. E nós fizemos já 5 gravações, vai fazer a sexta e a gente vai soltar uma série. Legal. Tipo, a pessoa saindo do zero como cadeirante e chegando eu disputei um campeonato brasileiro. É muito legal, porque realidade virtual é uma tendência, né? Não tem Sim, e você pode jogar em qualquer lugar, É, com qualquer pessoa do mundo, com pessoas qualquer do mundo lugar. inteiro, em qualquer lugar, qualquer hora. Pode. Ah, não tô afim de ir no treino presencial hoje, vou jogar no VR. Aí eu falei para ele, depois que acabou o campeonato, queria te agradecer pelos ensinamentos que você me deu nessas 5 aulas, que eu senti na pele não ter treinado presencialmente, ter usado só o VR para treinar e ter desempenhado e ter feito coisas que eu não não fazia normalmente antes de estar treinando, com mais segurança, como eu fiz nesse campeonato que eu fui campeão. Falou, cara, que legal isso, a gente tem que fazer uma filmagem e gravar você falando isso, porque pode ajudar outras pessoas que não têm como chegar num lugar para treinar e... Até porque existe esse grande problema entre a gente que é É a deficiente locomoção, físico, né, locomoção. infelizmente. Então você tem Nem essa todo mundo... adaptação dentro de casa, é muito Exato, legal. nem todo mundo tem dinheiro para comprar um carro Sim. e conseguir ser independente por vontade própria. Sim. Então é bem... E você sentiu a diferença? Qual é? Na realidade, a diferença você jogando de deficiente para deficiente, de Vida real e deficiente virtual. e para andante. Na verdade, assim, o que acontece? O jogo real de cadeirante é só contra cadeirante. Contra andante, a gente tem muita desvantagem, porque Você acha mais difícil? bem mais difícil. Que nem no cadeirante, eu jogo com um cara que eu sei que ele não busca uma bola na pontinha ali. Ele jogou uma bola na minha mão, eu vou deslocar ele para eu fazer o ponto. Eu não vou ficar jogando a bola na mão dele. A intenção é ganhar, né? Então é isso. Contra o andante, você joga uma bola assim, ele sai da mesa e dá uma bola por fora em você e você não consegue defender, porque a bola de andante é muito mais forte. Ele consegue imprimir muito mais velocidade e muito mais efeito. Então, jogando contra os andantes dentro do VR, eu vejo que eu consegui evoluir porque eu faço coisas que eu não faço no contra cadeirante, contra o andante, porque eu sei que a bola vai voltar. Então, eu consigo treinar muito mais dentro do VR para usar no real. E é o que o Vlad fala.
O VR vai te ajudar muito no presencial, no dia a dia, por conta disso. De você testar coisas que você não testaria num jogo real contra outras pessoas que não têm a deficiência. Então, Tem que treinar também? Pra fazer o virtual? treinar o quê? O corpo físico? Tem. Ah, sim, com certeza. Até exige mais. Porque eu ia falar isso agora. Eu fiz um treino com ele um dia lá, uma sexta-feira, que a gente sempre faz de sexta-feira às 5 horas, que eu saí pingando Sério, que legal. Eu tive que parar o treino, tirar a camiseta para poder voltar, porque o negócio tava pegado. Então, queima do mesmo jeito. Queima, né? ajuda Tá pra legal. caramba. Ele falou que quando ele começou a jogar, ele perdeu 16 quilos, Nossa! porque é muito Esforço. esforço. É bem legal mesmo, né? Tipo, não é só para pessoa com deficiência, é legal para tipo uma pessoa que não pode sair de casa por algum motivo, Aham. usar Até questão de tempo, porque às vezes o tempo que a pessoa vai sair de casa para chegar Exato, até o local, deslocamento, ela está tal. em casa e Exato, tem um né? tempo mais curto, Aham. ela consegue fazer. E É o bem- futuro aí? O que você pretende das competições? O futuro, infelizmente, Alan, como eu não tenho como bancar competições internacionais, eu vou me mantendo no Brasil, Que já é legal. jogando, tal. A minha meta é ser campeão brasileiro individual, que é bem difícil. E como você tá no brasileiro? Eu sempre fico entre os 5, Tá ótimo. que muito são, legal. que são os mais difíceis que eu acabo pegando na competição. Tem um menino do Rio que tá virando uma pedrinha no meu sapato, mas acho que eu vou pegar ele na Vai sexta-feira, tirar ele logo. vou mostrar para ele quem que manda. Brincadeiras à parte, a gente é amigo tudo, mas Não, mas na competição. eu né? tenho a minha missão é ganhar dele Eu agora. amo de verdade. Não, adversário não é inimigo, né? Porque Não, assim, não. eu tô numa chave que são 4 atletas, 2 jogos. O meu primeiro jogo é com esse menino que eu tenho que ganhar. O outro jogo é com um rapaz que eu não recordo de onde ele é, mas eu não sei se ele já joga faz tempo, mas é um rapaz que eu nunca tinha visto. Patrick, acho que é o nome dele. Eu tenho que ganhar esses 2 jogos, que o outro eu sei que é bem difícil, que é contra o Babs, que fica sempre entre os 3 primeiro, segundo. Então é um jogo, vai ser o que eu sei que vai ser um jogo mais difícil. Mas eu tenho que ganhar 2 jogos que eu já vou pular passando no final direto. Legal, Então eu legal. tenho que O seu foco. estudar esses 2 atletas que eu vou pegar na sexta-feira Então são paulistas, brasileiros e o virtual. e o virtual. O virtual ainda tô engatinhando, né? Porque eu fiz 5 treinos. Até eu começar a competir não deu nem um mês. Foram 5 semanas, né? Um mês e pouquinho. Para chegar numa competição, que é o brasileiro de VR. Que afinal, quem vai fazer é o Vlad e o Arata, que também tinha pouquíssimo tempo de treino, só que os caras já jogam fora, então para pegar dentro é bem mais fácil. Então, eles vão fazer a final lá presencial. Vai ser Legal. engraçado, os caras de frente para uma mesa sem bola. É muito doido. Que olha, eu falo, né? 2 loucos jogando. Né? Exato. Que a final, o Vlad fez a final, eu não lembro que cidade, foi na Bélgica, eu acho. Ele fez a final com um cara de frente para a mesa, os dois, e não tinha bola. Os dois com óculos e ele Mas foi lá então, na B. quando chegar num nível mais final, semifinal, aí começa a se tornar meio que presencial. Exato, é. Que Geralmente legal. campeonato mundial dentro do VR, quando o pessoal chega longe, eles vão presencial. Ah, que legal. Regras, mas tem que ser. Acho que não, para uma aproximação, até para valorização. Tipo, para falar, Né? para Você mostrar, poderia né? jogar cada um no seu lugar, né? Exato, mas para Criar um valorizar clima, o né? evento, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Gente, Infelizmente, nosso podcast está acabando. Triste. Viu, deixa Paulo? aí Passa nossas redes rápido, hein? sociais. Então, minha rede social que eu uso mais é o Instagram, né? Paulo.atleta, no lugar do A do atleta é o número 4, porque já Mas tinha. foi procurar pelo seu nome. Paulo César acho que aparece, Paulo César de Oliveira. Mas é mais Paulo.atleta, o A em vez de ser o A é o 4, já é o último A, já aparece na hora. E é vídeo treinando, Legal. tênis de mesa, então É sempre importante. É mais divulgação o para as lifestyle, pessoas né? conhecerem. Legal. Paulo, obrigadaço aí Obrigado pela pelo informação, convite, valeu. disponibilidade. Sucesso para vocês, para gente. Para nós.
E vamos pra cima. Caru, Mais um podcast que você tá finalizado. falando. Oh, meu Deus. Vai ficar uma Igor, semana de brigadão. saudade. Valeu. Tchau, galera. Tchau, Até galera. segunda-feira que vem. 19 horas. Aqui. Os Imparáveis. Tudo de bom.